Olá pessoal, vamos começar aqui mais um curso e vamos falar sobre o feminino. Antes de falar do feminino, se faz necessário compreender as nossas origens, tá? Nós somos influenciados por duas sociedades, tá? Que nos ajudaram a nos formar, a nossa identidade, tá? Inicialmente nós temos uma herança que vem da Grécia, tá? Na Grécia existiam representações femininas entre os deuses, o que é um aspecto positivo, tá? Ter uma representação arquetípica feminina, tá? Mas por outro lado, as mulheres no seu dia a dia, elas estavam no segundo plano, tá? Não tinham vários direitos a votar, etc. Em consequência disso, no dia a dia, o feminino acabava por ser oprimido, tá? E a outra sociedade que nos influenciou foi a judaico-cristã, né? Inicialmente, no judaísmo, não existiam representações femininas para Deus, tá? Depois no cristianismo também, só existia a Trindade, que era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, somente muito tempo depois, em 1950, tá, o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria, né? Que ela haveria subido aos céus e se tornado uma deusa. Então, quer dizer, no cristianismo, somente muito tempo depois, veio surgir uma figura com uma representação de deusa, e mesmo assim, tá? A Maria só é vista como virgem e como mãe. Ou seja, tem uma lacuna aí, né? Então existem outros atributos femininos que são necessários serem manifestados, tá? Mas Maria somente era vista como virgem e mãe, né? Na sociedade judaico-cristã, da mesma forma, as mulheres tinham um papel secundário, tá? Você vê, inclusive, usando a Bíblia, né? Tirando raríssimas exceções, como por exemplo a rainha Esther, geralmente as mulheres tinham um papel secundário, tá? Com isso, as duas sociedades, a grega e a judaica, trouxeram para nós essa questão da opressão ao feminino. Ou seja, o feminino não pode se manifestar, tá? Para a gente entender um pouco mais, fiz aqui essa organização aqui, né, esse fluxo de informações. Aqui, vamos lá. Nós temos aqui o homem e a mulher, tá? Isso é no nível consciente, tá? Só que o homem, ele tem um lado feminino inconsciente, que é chamado ânima, tá? E quando ele não se relaciona bem com esse lado, ele se torna um homem ranziza, fica reclamando, não consegue crescer muito na vida, tem várias coisas que acontecem com ele quando ele não se relaciona muito bem com a ânima, tá? A mulher tem também o ânimos, que é o lado masculino inconsciente dela, tá? E quando ela não se relaciona muito bem com esse lado inconsciente, ela sempre
está sujeita a procurar conflitos, a procurar defeitos, e você vê muito isso em briga de casal durante um casamento, tá? Então, geralmente nas brigas de casais envolvem ter muita coisa da ânima e do ânimos, ok? Bom, aqui tem uma outra instância que eu coloquei de vermelho, masculino e feminino. Aqui está mais do nível arquetípico inconsciente, tá? O que acontece? Para o homem, ele tem um acesso direto, até pela sua biologia, ao masculino, tá? Então é natural que para cada demanda, tudo que aconteça com ele, ele responda de forma masculina, tá? E quais são os atributos masculinos? Está aqui: força, liderança, objetividade, agressividade, guerra, luta, individualismo, competição, status, poder. Sempre que algum desses atributos estiver em evidência, quem está se manifestando é o masculino, tá? Por outro lado, nós temos o feminino, tá? O feminino, ele é acessado diretamente pela mulher, tá? Naturalmente, ela pode utilizar esses atributos para responder às demandas da vida. Então, ela vai se basear em sentimentos, paz, contentamento, contemplação, perspectiva, união, ela tem um cuidar, ela fornece direção, tá? Veja, o masculino e feminino são características que se complementam. Um não tem que estar, não deve estar brigando com o outro. Se ocorrer confusão ou briga entre masculino e feminino, ou entre homem e mulher, quem está prevalecendo aqui é o masculino, tá? O que se observa muito hoje em dia? As pessoas querem que a mulher seja mais evidente, né? Na verdade, elas querem que o feminino fique mais em evidência, né? Porque já tem muito... Imagina uma balança aqui, tá? Já tem muito peso aqui no masculino, então tem que colocar peso aqui no feminino. Só que a maioria das pessoas, elas querem colocar a mulher em evidência, né? E as mulheres, para tentar dar uma resposta mais rápida, efetiva, então elas geralmente se manifestam. Como é que você vê como é que as pessoas lutam, né, às vezes pelo direito das mulheres? Usando força, liderança, palavras de ordem, briga, confusão. Então, as pessoas querem o feminino, mas muitas vezes elas utilizam os elementos do masculino. E cada vez que você quer o feminino, mas utiliza os atributos do masculino, quem prevalece é o masculino, tá? Claro, essa seta amarela aqui que eu coloquei é o acesso inconsciente. Então, a mulher tem um acesso direto ao feminino, o homem tem um acesso indireto ao feminino, através da sua ânima, tá? A mulher tem um acesso indireto ao masculino através do seu ânimos. Bom, por que ele é indireto? Porque ele tem que primeiro ser percebido, tá? E exige da pessoa, tanto do homem, para praticar o feminino, tá? E da mulher, se ela quiser da mulher exercer o masculino, tá? De forma correta, tá? Existe, mais aqui da perspectiva do homem, existe ele acordar e perceber isso aí. Ou seja, muitas vezes as pessoas agem no inconsciente, não percebem que tem o homem que tem uma ânima, a mulher que tem um ânimos. E fica tudo na agressividade, tá? Na animosidade. Então a primeira coisa a se fazer
A questão do homem é ele despertar, acordar, perceber que tem uma ânima. Tá? E através de um processo terapêutico, demora tempo, não é uma coisa rápida, tá? Ele deve descobrir o feminino. Tá? Eu digo isso, inclusive, para as mulheres, que as mulheres às vezes ficaram tanto tempo utilizando as armas do masculino, que elas esqueceram, muitas mulheres esqueceram o lado feminino. Tá? A questão de paz, tranquilidade, de fornecer direção. Tá? Só porque o homem resolve o problema dessa forma, do masculino, não quer dizer que a mulher tenha que resolver dessa forma. Ela tem que resolver. Claro, haverão ocasiões em que é necessário uma mulher utilizar a força, a liderança e tal. Mas a beleza está no equilíbrio. Tá? Daqui que está a balança. E a balança já está muito masculino. Está tão no masculino, pessoal, que se vocês observarem, faça o teste. Observe no dia a dia. Os TVs, liga a TV aí. Desculpa. Liga a TV e observa a grade de programação. MMA, UFC, que são lutas, tá? Tem programas de competição, Big Brother, Fazenda, onde tem que se eleger o melhor. Filmes violentos, notícias violentas, tá? Parece que quanto mais violento, mais atrai a atenção das pessoas. Tudo isso aqui está no eixo masculino. Então, a balança está cada vez mais pesando do masculino, tá? O que se deve fazer? As mulheres manifestar o feminino, ou seja, no seu dia a dia, onde você tiver sem emprego, se for médica, professora, etc., procurar manifestar os elementos do feminino, tá? E aos homens, quem quiser, tá? Isso quando eu falo, não é uma coisa grupal, é uma coisa individual, cada um, tá? Por quê? Porque quando mexe com o inconsciente, pessoal, tem muita coisa que na história de vida de cada um é difícil. Você vê no processo terapêutico, a pessoa vai, trava, você encontra alguma coisa que você não suporta, tem a sua sombra, entendeu? Então, caberia às mulheres exercerem inicialmente esse feminino e aos homens reconhecer a ânima e procurar praticar o feminino. Para quê? Para que a gente pudesse exercitar mais o feminino. E com isso, fazer uma balança mais justa, né? Colocar meio a meio, né? Se a gente vê, poucas iniciativas foram tomadas do âmbito de respostas femininas, por exemplo. Até agora eu só consegui lembrar de duas. Foi a Amish, né? Os Amish, aquela sociedade ele abandona a tecnologia, eles vivem mais de forma grupal, né? Nos Estados Unidos, Canadá. E os hippies, tá? Os hippies é uma resposta ao masculino, à guerra do Vietnã. Faça amor, não faça guerra. Tá? A questão fundamental, pessoal, é como é que se prevalece o feminino, né? Como é que a gente reforça o feminino? Primeiro, não precisa atacar os homens também não precisam atacar as mulheres, tá? Cada vez que tem ataques e brigas, quem ganha é o masculino. Para o feminino se fortalecer, ele deve ser manifestado, tá? Então, veja só, coloquei aqui algumas imagens de filmes. Tem coisa mais masculina, né, destrutiva do que o Hulk, tá? Mas se você for sair com ele no tapa, não ganha, tá? Mas a Viúva Negra, usando o feminino, consegue parar o Hulk.
consegue fazer com que ele deixe de ser o Hulk e seja um homem normal. Tá vendo? Tira o poder do masculino e coloca no feminino. Tá? Outro aqui, Superman, né? Acho que é a Liga da Justiça. Quando, se eu não me engano, ressuscitaram ele, acho que ele teve. Estava sem memória e quebrou todo mundo no pau. Tá? Mulher Maravilha. Batman apanhou também. E só quem conseguiu segurar ele foi a Lois Lane, que não tem poder nenhum. Tá? Reduziu ele ao masculino dele, tá? E igualou ao feminino. Quando tem esse equilíbrio, numa boa. Tá? E da mesma forma aqui, a Superman, tá? Como é que ele... toda aquela força, habilidades de voar, tal. Como é que você reduz esse poder da masculinidade? Basta mostrar o feminino. Né? No caso, o simbolismo aqui é Kryptonita. Uma única pedra consegue deter um cara com superpoderes. Tá? E ele se torna igual a um homem normal, como todos nós. Então é isso que deve ser feito. Tá? Demonstrar o feminino, não brigar com o masculino, não brigar com o patriarcado, não brigar com os homens, mas mostrar o feminino. Se mostrar, aí vai promover o equilíbrio, tá? Então, próxima aula a gente continua aqui o curso.